Gustavo, essa delação premiada, ela, eu sempre tenho um pé atrás com a delação premiada. Porque ou ela oferece alguma coisa que é significativa, ou então fica pendurado no pincel. Mas a delação premiada da Lava Jato, por exemplo, que ofereceu acusações substanciais, hoje está sendo tudo revertido lá no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Toffoli. Não é complicado a gente ver isso? Esse assassinato da Marielle é um absurdo, né? A gente sabe que é em plena luz do dia, numa cidade como o Rio de Janeiro, numa zona extremamente movimentada, numa noite, começo de noite, uma zona movimentada, um assassinato de uma vereadora e do seu motorista. Mas a delação premiada, ela funciona nesse sentido? Ô Paulo, vamos lá, né? Eu acho que, primeiro ponto, você tocou num assunto extremamente importante. Realmente o crime ocorreu, um crime bárbaro e que realmente precisa ser investigado e punido os criminosos que cometeram. Segundo ponto é que eu não consigo entender por que o ministro Lewandowski tem que dar essas informações. Ele não é ministro da Justiça, eu acho que isso não cabe a ele falar sobre isso. Isso é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é a sua pergunta, Paulo, referente à delação premiada, é aquilo que eu sempre tenho comentado aqui no Talks. Inúmeros institutos jurídicos existem e são utilizados pelos operadores do direito dentro daquilo que a lei determina. Agora, se utilizam desses instrumentos jurídicos com outras finalidades, seja elas inclusive políticas ou eleitoreiras, não sabemos, né? Então, o que eu sempre afirmo a delação premiada é um instituto jurídico muito bem colocado no nosso ordenamento jurídico, que, se bem utilizado, ele pode realmente levar a situações muito importantes, como foi no caso da Lava Jato. O único porém da Lava Jato é que, com as mudanças que teve referente ao julgamento do presidente Lula, foi o que, como um efeito dominó, né, Paulo Leite, jogou tudo o castelo de areia abaixo. Ricardo, eu fico vendo, por exemplo, o Figueroa chamou a atenção para o fato de que Lewandowski assume um protagonismo que é despropositado para um ministro da Justiça. O Figueroa bem lembrou. Não estaria o ministro Lewandowski agora com aquele mordido pela mosquinha branca de aparecer nos principais noticiários do país, trazendo informações que não são obrigação dele divulgá-las? Ô Paulo, eu vou fazer uma confissão aqui de erro, né? Porque quando houve a substituição do ministro, como é que chama lá o último pavão lá, aquele que saiu Dino. Antes desse aí, Flávio Dino, quando houve a substituição do Flávio Dino por ele, eu falei que a boa notícia é que a gente teria menos espetáculo, menos espetacularização frente ao Ministério da Justiça, mas eu me enganei, né? Eu previ mal, porque assumiu e está fazendo a mesma coisa. Eu não vejo, o Figueroa falou muito bem, eu não vejo qual a necessidade, qual é o motivo e qual que é o ganho para a justiça, para a sociedade brasileira, de um ministro via público ser uma espécie de porta-voz, de arauto, de que um crime está prestes a ser esclarecido. Até porque, vamos combinar, se ele ainda viesse dizer assim, olha, o crime foi esclarecido e o culpado é fulano, beltrano, ciclano, ok, a gente ainda entende. Mas ele vai anunciar que o crime está prestes a ser esclarecido, coisa que o Flávio Dino já havia feito. Que ele prometia que iria esclarecer o crime, saiu, está no STF, não esclareceu nada. Eu acho a politização desse caso um desrespeito com a memória da Marielle, eu acho um desrespeito com os familiares, com os amigos que estão aqui hoje chorando até hoje a vítima. Eu acho uma pouca vergonha esse tipo de politização. Nada também diferente, é bom a gente lembrar que esse caso aí em nada difere, Paulo, da grande maioria dos outros casos de assassinatos no Brasil. Apenas 8% desses assassinatos chegam a termo. Se encontra, efetivamente é feita a investigação, há o indiciamento, há o oferecimento da denúncia do assassino e ele é julgado pela justiça. E só 3% acabam presos. Então, assim, a gente não está assistindo nada de diferente. Por isso que, além de desrespeitoso com a memória, essa espetacularização toda, ela é completamente ineficaz. E, Ricardo, tem um detalhe importante, sabe, Paulo, que eu fico pensando. Será que quantos vereadores, prefeitos nesse Brasil inteiro sofrem assassinatos, crimes bárbaros e que não são evidenciados pelo ministro da Justiça? Será que esse caso específico que tomou a proporção que tomou, principalmente como o Ricardo disse, que é muito triste, né, ver políticos utilizando da imagem da ex-vereadora, que exerceu inclusive um papel de muita força e de muita influência política no Rio de Janeiro, utilizar disso
para buscar espaço político, né? Como diria, né, Paulo Leite, é fazer no caixão dela trampolim político. É muito triste essa informação e essas notícias que a gente acompanha no dia de hoje. É interessante tudo isso que a gente está falando, porque de tudo que nós conversamos até agora, uma coisa me chama a atenção. É o fato de que o ministro da Justiça, ele não precisa vir a público para falar sobre esclarecimentos de assassinatos. Ele precisa cobrar que a justiça no país funcione e opere de maneira célere em todos os casos. O Ricardo uma vez falou, há pouco tempo nós conversávamos sobre isso aqui no Talks ou no Central, não me lembro, e você disse um número, você deu um número, o baixíssimo número de assassinatos solucionados no Brasil, né, Ricardo? É esse que eu dei agora de novo, há pouco, 8% dos casos... 8%, exatamente. Efetivamente chegam à justiça e só 3% acabam em condenação efetiva. 3% dos casos em condenação efetiva e o ministro da Justiça vai em horário nobre na televisão para falar da solução do caso de Marielle Franco. Ô Paulo, diga. Isso que o Gustavo acabou de falar, também quantos outros casos, a gente só nos últimos 3 anos, de cabeça aqui, hein? Eu me lembro de um vereador em Teófilo Otoni, eu me lembro de um vereador em São Gonçalo, no Rio, eu me lembro de um vereador em Governador Valadares, eu me lembro de um em São Bernardo do Campo ou Santos, todos eles, nos últimos 2 ou 3 anos, foram assassinados no meio da rua a tiros. E o Gustavo lembrou bem, eu não vi nenhum ministro do governo ir à televisão anunciar que está prestes a descobrir o assassino. Só porque tem gente que está estranhando aí o fato desse caso ter ido para o STF. E agora a gente fica sabendo por que ele foi para o STF. Durante os depoimentos de Rony Lessa, ele citou o deputado federal Chiquinho Brazão. O deputado federal Chiquinho Brazão tem foro privilegiado, portanto, tem que ser julgado no STF. Chiquinho Brazão, ele é irmão de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E segundo o site The Intercept, o Domingos Brazão foi citado como mandante do crime. A menção a Chiquinho Brandão foi o fato que fez a delação de Lessa ir ao Supremo Tribunal Federal. Exatamente, né, Paulo? Então, só deixando claro para as pessoas que estão nos acompanhando, sempre quando há um deputado federal, senador, que tem esse foro privilegiado, né, de ser julgado os processos no Supremo Tribunal Federal, por isso que foi encaminhado para lá e é onde será conduzido todo o processo, até que esse deputado perca o foro privilegiado e o processo retorne à primeira instância. Agora, tem um detalhe muito importante nessa situação, Paulo, que eu acho, não vou nem discutir essa questão do foro privilegiado, que a gente já cansou de falar disso aqui no 98 Talks, mas o que eu acho interessante do ponto de vista político, né, na pauta anterior, quando a gente estava falando que as pessoas utilizam da bandeira política também em casos de assassinato, imagina, esse deputado do Rio de Janeiro, em eleições passadas, ele apoiou o presidente Lula, né? Então, a gente sabe que a política no Brasil, ela se move com base a interesses particulares. E muitos dos casos, utilizando dos interesses particulares e principalmente de situações específicas. Foi o caso, por exemplo, desse triste crime que ocorreu da Marielle Franco. A rigor, o estrume é o mesmo, só que as moscas que pousam sobre o estrume são diferentes. Paulo Leite, brilhante. Né? Isso foi muito bom, né, Ricardo? O estrume é o mesmo. O estrume é o mesmo. A gente sabe, o estrume é esse objeto, abjeto político que a gente tem nesse país. É o mesmo. As moscas é que, vez por outra, pousam em outros montes de estrume. Mas não deixa de ser estrume. Ou merda, como você quiser. Diga lá, Ricardo. Eu gostei dessa aí agora, mas me chamou a atenção a declaração desse senhor que foi citado na delação como possível mandante. Ele disse o seguinte, abre aspas para ele, né? Fui surpreendido por essas especulações envolvendo o meu nome. Gente, eu fico pensando assim, imagina você tá em casa, você não tem nada a ver com a bagaça. Paulo, imagina você, eu, Figueiredo, qualquer um dos nossos teleweb amigo ouvintes que estão nos assistindo nesse momento, aí de repente alguém que mata uma pessoa, fala assim, foi ele, foi o Paulo Leite. Cara, é muito doido, eu não tô pré-julgando ninguém, nem nada disso, mas o cara dizer que foi surpreendido pela especulação,
Vai ver, ele Paulo, estava confiando na impunidade, né? Não, ou então foi a isso. única solução que ele teve, né? É. Porque quando há essas questões de delação premiada, e que são, na minha opinião, principalmente essas mais polêmicas, Paulo, a Polícia Federal, ela conduz de uma forma muito precisa, né? E todos esses elementos que evidenciam e que são levados pelo delator, a Polícia Federal, o Supremo, no caso, antes de homologar, ele pega todas essas provas, valida e é aí sim que sai a homologação. Então, assim, não é simplesmente... Eu entendi a brincadeira do Ricardo, sim. Mas, assim, a gente não pode chegar que não foi o Paulo Leite. Não tem como, mas não fui assim, eu não, tá? Tudo é validado, obviamente, por base de análise de indicadores da Polícia Federal, e o Supremo valida essas informações e depois faz a homologação da delação premiada. Inclusive, se identificar critérios que não estão proporcionais, o Supremo, nesse caso específico, poderia até colocar mais informações para que a delação fosse homologada. Eu queria ouvir agora o advogado Gustavo Figueiredo, porque a próxima informação, ainda falando sobre o caso de Rony Lessa, diz que depois da delação de Rony Lessa, a delação premiada, depois dela ter sido homologada no Supremo Tribunal Federal, a defesa do réu, do Rony Lessa, anunciou que vai abandonar o caso, assinaram uma nota e na nota alegam que por ideologia jurídica o escritório dos advogados Fernando Santana e Bruno Castro não atua para delatores. Eles fazem a defesa de Lessa, ou faziam até então a defesa de Lessa, em outros 11 processos além desse. Paulo, isso é uma estratégia de atuação profissional, né? Clara, que eles afirmaram. Eu conheço inúmeros advogados criminalistas que também têm essa postura profissional de não atuar com delações premiadas, mas eu particularmente acredito que é uma estratégia importante. Eu não sou criminalista, né, mas colegas criminalistas falam que a delação premiada é um instrumento muito importante de negociação que veio no ordenamento jurídico brasileiro para evidenciar, para trazer provas e para se buscar, inclusive, uma punibilidade mais precisa daqueles atos criminosos.